Agora sim, a gente vai conversar então com a professora Karina Calandrin, que é professora de Relações Internacionais, para a gente discutir um pouco esse assunto. Professora, muito obrigada pela sua participação em tempo real. Boa tarde. Qual vai ser agora o papel, professora, das mediações internacionais, desses atores externos que devem realmente ficar ali nessa região para tentar organizar o governo, né, para tentar ver o que vai ser feito a partir de agora nesse pós-acordo, que é realmente um papel fundamental e importante, né? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um papel, como você disse, fundamental. A comunidade internacional, nesses 2 anos, falhou em conter o conflito, né, e tem falhado já há muito tempo na contenção de grupos extremistas como o Hamas, grupos terroristas. Então, agora assumem esse lugar tão importante, o lugar da mediação e o lugar, né, da decisão sobre como conter esses conflitos, como conter, né, uma nova escalada da guerra na faixa de Gaza e decidir o dia seguinte, porque até então não tinha um plano, né, exatamente sobre o que aconteceria na região depois do cessar-fogo. Então não bastaria, né, a decisão sobre o cessar-fogo sem um planejamento do dia seguinte. E é o que vemos agora, né? Os países estão se reunindo, né? Os Estados Unidos capitaneando esse processo, juntamente com países da região. Então vemos, né, Turquia, Arábia Saudita, Catar, Egito, que estão organizando essa frente para, de fato, né, auxiliar tanto Israel quanto os palestinos na reconstrução da faixa de Gaza e da paz na região. Então é muito importante que esse processo, enfim, esteja sendo feito pela comunidade internacional, que nesses 2 anos agiu, né, de uma maneira completamente inepta, né? Então vemos agora um avanço muito positivo. O que a gente vê sobre essa articulação dos Estados Unidos para conseguir chegar nesse cessar-fogo? Era um plano de campanha do presidente americano, inclusive, foi eleito e agora ele vai até esse local, faz uma cerimônia, recebe vários líderes. O que altera na imagem dos Estados Unidos em relação a esses conflitos, professora? Bem, os Estados Unidos, né, como você bem disse, Donald Trump já tinha, né, como uma promessa de campanha e no seu primeiro governo já tinha atuado no Oriente Médio de forma a criar, né, acordos, costurar acordos entre Israel e outros países que são aliados dos Estados Unidos, como Emirados Árabes, como Bahrein. Então, há uma intenção já do governo de Donald Trump de construir essas alianças no Oriente Médio e ocupar um lugar que os Estados Unidos estava deixando de ocupar. E a partir do momento que um país, né, ou uma potência deixa de ocupar um espaço, não existe vácuo de poder. Outros países vão ocupar. Nesse caso, as outras potências são Rússia e China. Então é importante, né, nesse momento que os Estados Unidos façam esse papel, porque se não o fizerem, outros vão fazer. E não sabemos de fato quais são as intenções desses outros atores. Então, se os Estados Unidos estão dispostos agora a negociar, a costurar esse acordo de paz, é importante que o façam, que ocupem esse papel e não se eximam dessa responsabilidade dentro, né, desses acordos multilaterais. Havia um temor que os Estados Unidos fossem tomar uma postura nesse novo governo Donald Trump, né, uma postura de maior isolamento, né? Mas o que vemos é que os Estados Unidos estão tomando a liderança, que é muito importante nesse processo, pelo menos no Oriente Médio. Agora, professora, quando a gente fala, né, de extremismo, de guerras, esses terroristas vão continuar existindo. Para isso, para que funcione esse cessar-fogo, para que ele seja realmente algo duradouro, pactos de segurança vão ter que ser firmados também nessa região, né? Como é que a senhora enxerga isso e quem que vai precisar agir lá dentro para que recaídas do conflito não aconteçam?
Bem, um dos pontos principais, né, apontados por Donald Trump foi a desmilitarização do Hamas, né? Esse ponto é essencial para Israel. Israel não concordaria com um acordo que não incluísse essa desmilitarização do Hamas. Vamos lembrar que durante esses 2 anos de guerra, um dos objetivos declarados por Israel era o desmantelamento do Hamas e até mesmo a sua destruição completa. Nós sabemos que, infelizmente, isso não é possível. Então, vemos que o Hamas, sim, foi muito enfraquecido militarmente, mas sobrevive a partir de uma ideologia, a partir de uma ideia que não é facilmente destruída. Então, o que é importante agora nesse acordo é que o Hamas seja desmilitarizado e que, não só por Israel, mas que haja uma coalizão de países que consiga fiscalizar, né? E que não dependa que Israel ocupe a faixa de Gaza, porque isso não é visto com bons olhos internacionalmente, e nem mesmo a população israelense, na sua maioria, quer uma reocupação de Israel na faixa de Gaza. Então, é importante que haja então essa cooperação internacional, que eu já citei em primeiro lugar, para que essa desmilitarização do Hamas seja factível, que isso aconteça de maneira, né, verdadeira, de maneira que não ocorram novos conflitos, novos ataques terroristas do Hamas em relação a Israel, como vimos no 7 de outubro, e outros ataques, né, tanto anteriores quanto posteriores ao 7 de outubro, e que a paz, de fato, seja concretizada nessa região. Mas tudo isso depende de um processo internacional e dos parceiros que estarão envolvidos nesse processo. Então, com essa linha sobre o exército de Hamas, os homens armados ali, Israel espera receber, né, como recebeu esses reféns, mas também espera recolher esse armamento dos homens de Hamas para evitar novos conflitos? De que forma que isso iria acontecer? Isso não foi definido ainda, e essa é uma das falhas do plano conforme foi anunciado, e por isso que essa cúpula agora no Egito ela é tão importante, porque ela vai ditar os próximos passos, né, desse processo de paz, né? Um deles é essa desmilitarização, como ela será feita, quem vai vigiar esse processo e fiscalizar para ter certeza que o Hamas está desmilitarizado e não vai se rearmar no médio prazo, no longo prazo, né, que as fronteiras de Israel estão seguras, porque o recuo das tropas israelenses também está conectado com essa entrega das armas pelo Hamas, né? Houve um recuo agora, num primeiro momento, nessa primeira fase do plano, mas existem mais 2 recuos das tropas israelenses previstos, né, nas próximas fases. E isso está atrelado à desmilitarização do Hamas. Então, é preciso definir nessa cúpula quais serão os prazos para essa entrega das armas, juntamente com esse recuo das tropas israelenses, para que uma coisa seja condicionada à outra e haja segurança de que está sendo feito. Mas, é claro, com os Estados Unidos, o Egito, o Catar, principalmente fiscalizando esse processo, né? São os mediadores desse processo de paz. Perfeito. Professora de Relações Internacionais, Karina Calandrin, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente na Jovem Pan. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima.